Gente, a gente vai falar agora sobre pensão alimentícia. Eu vou perguntar tudo aí. E se você pode participar com a gente também. Se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar. Manda pergunta pelo YouTube aí, ó, pelo youtube.com/TV Rede Vida. Pode mandar pra gente. A gente vai acompanhar esse VT nesse momento. Vamos entender e depois a gente vai aprofundar o tema. Veja só. A pensão alimentícia é um direito previsto na nossa Constituição. O artigo prevê que a pessoa que não possa suprir todas as suas necessidades básicas por si própria poderá pedir aos parentes uma ajuda para sobreviver. O benefício tem como grande objetivo preservar o sustento e o bem-estar daquela pessoa que necessita. Embora seja conhecida como pensão alimentícia, na verdade, o valor a ser pago não deve apenas se limitar ao pagamento de alimentos à parte necessitada. O valor deve garantir também os custos com educação, moradia, vestuário, saúde, dentre outras necessidades que possam existir. Ao contrário do que muita gente pensa, o valor da pensão não é 30% do salário da pessoa que deverá pagar. Na verdade, o juiz analisa caso a caso e estipula o valor que considera mais justo para aquela situação analisada. Mas, afinal de contas, quem exatamente tem o direito de receber pensão? Como fazer para garanti-la? Acompanhe o nosso papo agora e esclareça todas as dúvidas. Muito bem, eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão a doutora Luíse Sanches, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, associada ao Instituto Brasileiro de Direito da Família. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Eu estou muito feliz da senhora estar aqui hoje com a gente para dirimir todas as dúvidas que a gente possa ter. Rodolfo, o pessoal pode mandar dúvida também, se quiser entrar no YouTube aí, pode mandar também, né? Pode mandar dúvidas para a gente. youtube.com/TV Rede Vida, você entra lá, manda pra gente as perguntas. Doutora, esse tema de pensão alimentícia sempre é polêmico, né? É sempre muito polêmico. Porque quem paga não acha justo, quem recebe também não acha justo o que recebe. Exatamente. E tem também quem necessite e não consiga comprovar, precise pedir para os avós, tem vários assuntos aí polêmicos no meio, né? O nome pensão alimentícia, é esse o nome mesmo dado? O nome é pensão alimentícia. É esse o nome que se usa no direito, pensão alimentícia. É uma obrigação alimentar de quem deve pagar alimentos a quem não tem como se sustentar sozinho. Então, a pensão alimentícia ela pode ser paga não só pelo pai, pela mãe, né? Também tem o filho que paga para o pai idoso. Ah, é verdade? Sim, existem vários casos de pagamento de pensão alimentícia. E quando a gente fala, a gente normalmente pensa em criança e pai. Isso, a gente pensa sempre sempre quando fala em pensão alimentícia, a gente pensa o casal que separou e aí o marido que paga a pensão para o filho que... Exatamente. Mas então não é isso, então não, só isso. Já mudou. Qualquer pessoa que necessite de alimentos, de sustento, de auxílio, pode receber pensão alimentícia. Quem tem esse direito? Quem tem esse direito? O filho menor de idade, um idoso, a ex-mulher ou ex-marido que esteja necessitando. Ex-marido também pode receber? Pode, hoje em dia mudou muito. Tem mulher que paga pensão para o ex-marido? Tem. Hoje em dia já tem, sim. Olha que interessante. Aí não é uma pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia existe a obrigação de sustento quando menor de idade. Entendi. No caso do ex-marido ou da ex-mulher, a pensão alimentícia é uma obrigação solidária. Ah, então tem diferença. Então o que ele paga como pensão alimentícia sempre em referência a alguém que está precisando, o filho, alguém Exatamente. que está... Agora, mesmo não tendo filho, numa separação, pode haver um pagamento de pensão? Pode sim. Tudo vai analisar o caso a caso, né? Claro, por exemplo, uma mulher que viveu a vida inteira para aquela família, para o marido, para os filhos, né? De repente ela separa e ela não fez um curso, ela não tem uma profissão, isso é muito comum, né? Então, mas não tem filhos, de repente ela pode requerer? Dependendo do caso, sim. Mesmo ela não tendo filhos, por exemplo, é uma senhora de 50, 60 anos que já não está na idade de fazer uma faculdade e tal. Sim. Claro, a gente pode começar a qualquer momento. É verdade. Porém, ela já não está, ela já viveu a vida inteira dela dedicada para o marido, para a família. Então, é mais justo o quê? Que o marido contribua com o sustento dela ali, pelo menos por um período, né? Até ela se readequar novamente à nova vida. No caso dos pais idosos, pode ser requerido também que o filho, de repente,
pague uma pensão para eles? Pode. Nesse caso, os idosos têm até estatuto, né? O idoso tem o estatuto do idoso. É verdade. Assim como a criança tem o estatuto da criança e do adolescente, o idoso é protegido pelo estatuto do idoso, né? E o filho, ele tem o dever e a obrigação na velhice de cuidar do pai, né? Existe uma obrigação moral. Uma obrigação e legal moral. também. E legal também. Legal também, não só moral. Legal também. Então, o pai que não tem condições de sustentar sozinho, não tem uma aposentadoria, não juntou uma renda ao longo da vida. Então, os filhos devem contribuir com o sustento dele até o fim da vida. Tá, aí como é que faz? A pessoa tem que requerer a pensão? Em todos os casos, ela tem que requerer? Tem que requerer a pensão alimentícia, tem que entrar com uma ação de alimentos requerendo essa pensão alimentícia, né? Seja para o ex-marido, para a ex-mulher, para o filho, para o idoso ou para quem quer que precise dessa obrigação alimentar. Então, aí você, uma maneira prática, você vai procurar um advogado, o advogado vai fazer um requerimento junto ao juiz. Isso, na vara da família. Ou procura um advogado particular, ou existe a Defensoria Pública, né? Que todos os estados têm, né? Na sua cidade deve ter a Defensoria Pública. Sim. E o advogado vai fazer um requerimento para o juiz já desses alimentos. E aí a pessoa vai ser obrigada a passar a prestar aquela obrigação alimentar mensalmente. Como é que é calculado esse valor? Isso é muito polêmico, Isso é polêmico, né? Isso é polêmico, né? Muita gente fala assim, doutora, chega no escritório, eu quero 30% do que ele ganha. A gente falou, porque geralmente por que tem essa coisa de 30%? Porque houve um tempo que era 30%? Não, é porque não existe uma base legal. Sei. Não existe na nossa lei um valor fixo. Então, é 30%. Não. A obrigação alimentar, ela é calculada da seguinte maneira. Papelzinho ali, ó. Pega um papelzinho e escreve moradia, alimentos em si. Sim, tudo entra no cálculo da pensão alimentícia. Então, moradia, aquela mãe paga aluguel, IPTU, água, luz, telefone, tudo é calculado. Claro, proporcionalmente à quantidade de pessoas que moram na casa, mas é calculado. Então, moradia, saúde, plano de saúde, remédios, fralda, tudo que entra em saúde, higiene e tal. Educação, então escola, o lanchinho da escola. Que ele vai gastar na escola, livro e tal, aquela coisa. Tudo. Alimentação em si. Então, o mercado, claro, né? Porque quando a gente fala de alimentos, muita gente pensa assim, mas eu faço a feira no domingo. Não. Sei. Alimentos não é fazer a feira. Mas eu levo lá, eu faço supermercado, levo lá. Não, alimentos entram os 5 pontos. Então, alimentos em si, natura, né? Saúde, educação, lazer. Lazer também? Lazer também. Olha, gente, que interessante. Tudo isso. São direitos, então. São direitos, porque aquela criança, ela não vai no final de semana num parque? Justamente, né? Ela vai num parque. E tudo vai do padrão de vida daquela família. A criança que viaja todo final de ano pro exterior, entra aí. Tem isso também? Então, se ela tem um padrão de vida diferente, ela vai ser... O pai não pode baixar o padrão de vida daquela criança. Tá vendo que coisa A não ser que ele comprove de fato que houve uma modificação no padrão de vida dele. Então, ele perdeu o emprego, houve alguma doença, ele não tem mais como pagar aquele valor. Mas, separei, tenho uma nova família. Não. O que você dá para um filho, você tem que dar para o outro também. Então, se a sua nova família viaja para o exterior 2 vezes no ano, o seu filho da família anterior também tem que viajar. Então, tudo isso faz parte do cálculo. Doutora, mas esse negócio deve dar uma briga danada. Dá. Deve ser muito difícil ser advogado de família, não deve? É complicado. Tem que ter uma vocação danada para isso. Porque você fica no meio do fogo cruzado. Tem muita gente aí que depois que separa, né, esquece da família anterior. Sei. Ou, enfim, por motivos pessoais, começa a negligenciar aquele filho em favor do novo filho, da nova família. Isso não pode. Doutora, aí é o seguinte, o juiz determinou o valor e ele estipulou, é o juiz que estipulou aquele valor. A mãe, ou, enfim, quem estiver pedindo alimentos, tem que fazer o cálculo. A mãe pode sugerir? Ela deve. Ela tem que fazer esse cálculo. Então, tudo que meu filho gasta no mês é isso. X. Chegou num valor X. Esse valor, ele é dividido proporcionalmente. Então, se a mãe não trabalha e o pai trabalha, obviamente que ele vai ter que contribuir com uma parte maior, ou com tudo, enfim. Porque existe um trinômio para a gente calcular o valor da pensão. Como possibilidade. Então, possibilidade de quem vai pagar.
Ah, se for impossível, não tem jeito. Não tem como. Então, a pessoa ganha, vamos supor, um salário mínimo. Como que você vai pedir 5 mil reais, 10 mil reais? Não tem como. Então é impossível. Possibilidade. Necessidade de quem vai receber esses alimentos. Que realmente a pessoa esteja necessitando. E proporcionalidade. Proporcionalidade entre os pais. A gente está falando aqui de pai e mãe, né? Então, eu ganho um pouquinho menos, o pai ganha um pouquinho mais. Ele vai contribuir com um pouquinho mais. Porque a obrigação de sustento é dos dois. Aí esse valor apresentado, o juiz, ele pode ser contestado? Ele é contestado, né? Porque você pede os alimentos, o pai normalmente vai, contesta, ou ele concorda, diz, não, eu aceito, eu concordo, ou ele vai contestar. Mas o juiz, ele não vai verificar, na maioria dos casos, né, e deve ser assim, ele não vai verificar o que o pai e a mãe querem, ele vai verificar a necessidade da criança. Então, se ele verificar que aquela criança precisa e que o pai pode pagar, ele vai fixar. Tá. Agora, existe aquele famoso golpe da pessoa que fala, me contrata e não assina carteira, porque aí eu não vou mostrar o quanto que eu ganho. Tem isso ainda, tem? Todo dia. Vagabundo, Todo dia. Olha que coisa. Mas existem outras formas de comprovar. Existem outras formas. Hoje em dia tem uma forma maravilhosa de comprovar. Sabe o papai que posta na rede social? Oi, tudo bem? Eu tô jantando fora com a namorada. Isso é levado em conta? A gente printa tudo. Então, mamãe, vai lá, printa o Instagram do papai, junta tudo no processo. Ele com a namoradinha nova, indo pra todo lugar. Final de semana, ele busca o filho e fala, filho, eu não posso pagar a pizza. Mas ele foi pra Maldivas no final de semana passado com a namorada. E aí, né? Olha, então isso chama prova de padrão de vida. Então isso serve como prova? É levado em consideração pelo juiz. Olha, ó, gente, tem um VT aqui, a gente vai ouvir agora a opinião pessoal, né, pessoal da cantora Gretchen sobre o assunto de pensão alimentícia. A Gretchen não foi casada um monte de vezes também? Quantos? 18 vezes? 18 vezes ela já foi casada. Imagina só pegar um caso desse, hein, doutor? Vamos ver. Com respeito, calma. Vamos ver. Eu comentei de um assunto extremamente polêmico, que é a história da mulher que exige pensão do homem e que até bota ele na cadeia porque não paga pensão. Então, esse é um assunto polêmico? Porém, é um assunto pertinente, porque assim, a partir do momento que você tem um filho com um homem, ele tem obrigação. Ele não tem obrigação, ele tem dever. Ele tem o dever de cumprir a parte financeira, de ajudar a mulher. Mas ele não tem obrigação de suprir a mulher e o filho 24 horas. Não, a mulher tem que trabalhar, ela tem que ser independente. Eu nunca precisei porque eu não quis. Aliás, até precisei, mas nunca quis. Essa questão de dever e obrigação é mais uma questão semântica do que de direito mesmo, que é de direito penal e tal. Mas aí é uma coisa polêmica, né? Essa é a opinião dela. Exatamente. A opinião dela. A doutora até comentava enquanto a gente ouvia, ela falava, olha, é muito difícil, porque depende da mulher que pode ou não trabalhar, né, doutora? Exato. Não, no direito de família tudo é muito relativo, né? Sei. No direito, por exemplo, no criminal, matou, é crime, acabou. Agora, no direito de família, cada família funciona de uma maneira, cada família tem seus costumes, sua religião, seu modo de pensar, seu modo de agir. Como o direito, a legislação pode interferir dentro daquela entidade familiar, que ali é um mundo, né? Então, como que você vai fazer para entrar naquela entidade e falar, não, o certo é isso? Não existe certo e errado. Cada família, ela funciona de uma maneira. O que o direito faz? Ele dá uma base. É uma baliza, né? Uma baliza. Ele dá uma baliza. Se organizar. Exatamente. Olha, isso pode, isso não pode e tal, mas é só uma baliza. Cada um vai agir de uma maneira, né? Agora, essa questão da Gretchen, né? O homem não tem a obrigação. Seja o homem, seja a mulher. Se você foi casado, enfim, durante anos ali com aquela pessoa, eu acho que nada mais justo, quando separa, de readequar a vida do outro, auxiliar o outro. Nós temos obrigação, sim. Nós temos obrigação de quem a gente pertenceu, de quem a vida da gente foi vivida junto com alguém. Temos, sim. E ainda mais quando se refere a filhos. Claro que tem. Ainda mais, claro que tem. O filho não é da mulher. Não é só. Normalmente, né, a gente sabe que quem acaba ficando com os filhos é a mulher, mas isso já vem mudando, viu? Vem mudando bastante.
bastante. Tem muitos pais ficando com a guarda dos filhos. Hoje em dia a guarda compartilhada é regra também. Ô, doutora, e no caso de uma pessoa ser casada a Gretchen foi casada 18 vezes, né? Mas uma pessoa ser casada 3 e tem filhos, ele tem que pagar a pensão para todos os 3, depende de todos os 3 filhos que ele tem. E aí é levado em conta isso também quando é feito? Assim, ela foi casada 18 vezes, então provavelmente ela tenha filhos com pais diferentes. Cada pai paga para o seu filho, obviamente. Sim, né? mas no caso contrário, vamos supor, uma pessoa que já acabou tendo 3 mulheres aí, teve 3 filhos. Ele tem que pagar para tem que pagar para os 3. Para os 3 e normalmente, como a gente estava falando, né? De maneira igual. Então não adianta, eu tô casado com a minha 3ª esposa. Normalmente, depois de algum tempo, o homem vai tendo um padrão de vida um pouco melhor, né? Então, hoje eu tenho um padrão de vida muito melhor do que eu tinha quando eu estava com a primeira esposa. Peraí. Então, você tem que pagar o mesmo para o seu filho lá do 3º casamento que você paga para o primeiro. Gente, mas... Se o seu filho estuda num colégio particular, do primeiro casamento também tem que estudar num colégio particular, né? Claro, tudo vai ser levado em consideração com a vida daquela mãe, daquela entidade familiar. E se ele falar assim, ela tá agora namorando, tá gastando dinheiro que eu tô mandando com o namorado? Tem isso também? Tem. Às vezes o papai lá paga R$300 e fala, meu Deus, doutor, ele tá gastando tudo. Ela tá gastando tudo com ela. Eu falo, mas bendito. R$300 ela gastou aonde, gente? Tem bastante, mas... E aí, doutora, a gente, o valor da pensão tem de, assim, às vezes a gente escuta quando esses artistas famosos pagam milhões de... não vai só artista famoso, não. Existem pensões aí de R$200 enfim, R$50 mil. Você tá brincando? Existem. Desculpa, a senhora tá brincando. Semana passada eu fiz uma de R$25 mil. R$25 mil? Para 2 crianças só. Não, mas é o padrão de vida daquela família, né? Vocês paga pensão? Alguém paga pensão? Alguém paga? Aí, ó, viu? Mas não paga mais. Não paga. Por que não paga mais? Chegou numa idade? Isso eu vou perguntar. Mas ele estuda? Não, agora ele tá com 25, né? Agora tá com 25. Olha lá, eu já pensei. Já ia perguntar isso. Cida, já ia perguntar isso. Como é? Até que idade você paga? Até os 18 anos, existe a obrigação de sustento. Sustento. Então, sustento porque é uma criança, né? Um menor de idade. A partir dos 18, é de solidariedade. De solidariedade. Então, aquela criança, aquele adolescente, ele pode estar estudando e tal. Então, ele precisa também ainda de alimentos para poder concluir os estudos. Então, normalmente é pago até os 24 anos. Claro, também tem que analisar. O garoto vai fazer uma faculdade de medicina. Ele vai ficar mais tempo na faculdade. Então, o pai tem que contribuir por um pouquinho mais tempo, né? Então, até ele concluir os estudos. Claro, eu tenho 34 anos, eu vou fazer 3, 4 pós-graduações. Meu pai não é obrigado a pagar minhas pós-graduações. E tem aquele que não faz nada também, que também não quer estudar, não quer fazer nada. Ou, por exemplo, eu tenho um caso também, por exemplo, eu tive um caso assim... o menino estava na faculdade, mas ele pegava dependências e ficava na faculdade. Nunca saía. Jubilava. O juiz estipulou um prazo para ele se formar. Olha, se ele não se formasse, o pai seria exonerado daquela obrigação. Claro, porque senão eu vou ficar para sempre estudando e meu pai pagando. E meu pai pagando. Claro. Olha que coisa. Então, doutor, o que se faz quando o responsável deixa de pagar a pensão? A gente sempre vê a gente tem a única coisa que leva para cadeia é a pensão, né? E não Mas sai. O que a gente faz? Não é? Claro, a pessoa não foi presa porque ela deixou de pagar uma vez, mas existe uma renda. Na verdade, ela pode ser presa por uma prestação devida já, tá? Tem também um mito muito grande aí que eu preciso dever 3 prestações. Não, deixou de pagar um dia, já pode ser preso, tá? Olha aí que coisa. Tem pergunta, Rodo? Doutora, boa tarde. Boa tarde. Está chegando bastante aqui nas nossas redes sociais sobre pensão retroativa. Como que funciona, de quanto tempo ela pode ser cobrada ou não? A pensão não pode ser retroativa. O pai ou a mãe ou aquele devedor de pensão, muita gente pergunta isso. Ai, doutora, eu nunca processei o meu ex-marido. Isso. Ai, meu filho tem 10 anos e eu vou processar ele agora. Eu posso pedir os 10 anos para trás? Não. O pai é devedor da citação para frente. Quando ele foi citado. Foi citado ali no processo, o oficial de justiça levou a cartinha na casa dele, aí ele passa a ser devedor. O que passou, infelizmente. Por isso que o ideal é a pessoa procurar os seus direitos logo que a criança é pequena, separa e tal.
Doutor, e se filha adotiva, a mesma coisa? Só quer café? Você quer café? Nossa. A gente pode tomar café enquanto sou a gente... viciada, gente, eu então também, eu quero. Doutor, a senhora toma com açúcar ou com... Com açúcar. Eu também. Eu gosto de gente que toma com açúcar. Não, ainda não tô nesse nível aí de tomar sem açúcar. O pessoal às vezes fala, eu não vou tomar... Eu só tomo para sentir o gosto. A senhora pode deixar? Pode pôr. Posso pôr? Então, eu não tomo com açúcar para sentir o gosto do café. Deus Eu não me consigo livre. sentir o gosto do café. Como A senhora pode assim, me- gente? Ainda não tô nesse nível, também não. viu? Doutora, mas o filho adotivo também tem a mesma... Sabe que isso é uma questão muito interessante. Quando a gente fala com pessoas mais velhas, por exemplo, as pessoas falam, o filho fora do casamento. O filho que não é o filho biológico. Esses termos não podem mais ser usados Não hoje pode, em dia. filho é filho. Filho é filho. Adotou, ele tem os mesmos direitos de um filho biológico, né? Então, o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos. Ele vai ter direito à herança, à pensão. Inclusive, hoje em dia, existe a paternidade e maternidade socioafetiva, né? Então, o padrasto que criou aquela criança desde pequenininho pode ter 2 pais, 2 mães na certidão de nascimento. Pode ter, sim. É muito legal. E os 2 pais devem pensão alimentícia, tá? É? Os 2 têm que pagar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem mais pergunta, Rodolfo? Pode falar, pode falar. Tem mais uma que está chegando bastante, doutora. Por exemplo, se a pessoa que está devendo for presa durante... Ela tem um tempo certo para ficar na prisão e depois que ela sair, tá perdoada aquela dívida ou ela só sai quando pagar ou quando, mesmo saindo, ela tem que pagar de qualquer jeito? Como que funciona? Normalmente, quando a gente pessoa foi presa. A pessoa foi... E essa é uma dúvida muito comum, viu? A pessoa vai presa e fala, doutora, não tem problema. O juiz decreta a prisão por 30, 60 ou 90 dias, tá? Então, o cara Ela foi fala, preso eu lá. vou ficar 90 dias. Eu vou ficar 90 dias aqui, eu tô livre. Não, você não tá livre. Você só não pode mais ser preso por aquela dívida. Mas aí... a cobrança passa a ocorrer por expropriação. O que é isso? Penhora de bens. Tá. Então, o pai tem um carro, penhora o carro. O pai tem conta corrente, penhora a conta corrente. Salário é bem discutível. Salário pode ser penhorado ou não? Às vezes pode, porque é uma dívida alimentar. Olha Então, que coisa. complicado isso. E no caso E aquela alegação, olha, como que eu vou trabalhar se eu tô preso? Mas isso acontece, né? É o que todo mundo diz. Mas eu tô preso, eu vou perder meu emprego, como que eu faço? Como que eu faço? Pensasse nisso antes de ser preso, né? Ah. Fizesse um acordo, porque normalmente nós, advogados, antes de entrarmos com ação, pelo menos essa é a minha postura, a gente não tá aqui para brigar. Antigamente o papel do advogado era brigar, arrumar confusão. Não, hoje em dia o papel do advogado é resolver o problema. Então liga antes pro pai e fala, olha, você tá devendo, vamos fazer um acordo, você paga a pensão do mês e paga a que tá atrasada, fazer um acordo. Então, antes de ser preso, existe essa possibilidade de fazer um acordo, de ligar para a mãe, mas o que acontece normalmente na prática? A pessoa só vai se coçar depois de preso. E aí, claro, vai ter prejuízo. Às vezes ele perde um emprego, ele fica sem trabalhar ali, o patrão não entende. Então é complicado. Por isso que tem que fazer tudo para não chegar nesse ponto. Depois que ele foi preso, ele deixa de ser réu primário? Ou Não, Isso porque... que eu ia perguntar, não, essa prisão não tira... Não, também é uma dúvida muito frequente. Mas, doutora, agora eu vou ficar fichado. Não, é uma prisão. Essa prisão é uma prisão civil. Não é uma prisão criminal, penal. Entendi. Tanto que quando a pessoa vai presa por alimentos, ela não fica junto com os outros criminosos? Não. O criminoso que chegou lá, estuprou, matou, enfim, roubou, ele fica em uma cela. O devedor de alimentos, ele tem uma cela específica. Gente, eu penso, nesses filmes, põe todo mundo... Não tem como. Até porque, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente entende que existe a boa-fé. Então, o pai se enrolou, não conseguiu pagar, enfim. Você vai colocar um pai que é trabalhador, que é um empresário, enfim, que nunca teve contato, às vezes nunca entrou numa delegacia. Você vai colocar ele no meio de bandido, de criminoso? E também, às vezes, é muito injusto o que acontece, porque a pessoa vem, às vezes, sendo injusta, não pagando a pensão, aí chega o extremo da mulher pedir e vai presa. E, de repente, inverte, a mulher passa a ser a vilã. Olha, você me prendeu, fala para os filhos, olha o que sua mãe fez comigo. Mas isso é alienação parental, não pode. Isso é perigoso, né? Porque a pessoa, ele não vê, olha o que eu fiz com você, não. Olha o que sua mãe fez comigo. Não pode. Primeiro que
na minha opinião, o que acontece entre adulto tem que ficar entre adulto. O pai e a mãe tem que conversar entre si lá, acabou. Vocês briguem, se matem, quer dizer, não se matem porque é mais difícil, tá? Mas se matar aí, ó, me procura. Mas assim, eu acho que tem que ficar entre o adulto. A criança não tem maturidade pra entender. É verdade. E aí vê o pai preso lá, a mãe fala, ó lá, tá vendo? Seu pai foi preso porque não cuidava de você, não pagava a pensão. E ele Ou também o pai pode fazer. vice-versa. Olha lá o que sua mãe fez pra mim. A criança que tá ali no meio, que nem sabe o que tá acontecendo, Verdade. vira a cabecinha da criança, vira do avesso. Não pode, né? Doutora Luiz, que clareza para explicar a gente, que beleza. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Mas atenção, peraí, atenção, você vai seguir ela no Instagram, atenção. Lou Sanches. Lou Sanches. Lou Sanches. Arroba Lou Sanches. Atenção, arroba Lou Sanches. Siga aí. Para tirar suas dúvidas. Dou dicas todos os dias lá. Ela no Instagram, olha que demais, ela tem dica todos os dias. Alguém que está com dúvida. E no caso, se quiser procurar, procure mesmo, como advogada também. Eu vou dar o telefone. Esse telefone eu posso dar? Pode sim. Pode dar. Esse é o telefone que você pode procurar para entrar em contato. E se precisar de uma consulta, 0 operadora 11 99606 1406. 99606 1406. E eu vi falar por aí que esta é daquelas advogadas que nunca perdeu uma causa. Eu não gosto mesmo. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, agradeço, viu? Muito obrigado, viu?